Nós estamos aqui no estúdio com o senhor Sérgio Luiz Bortoloso, que é presidente da Abramilho e também da Maisal, que é uma organização formada por Brasil, Argentina e Estados Unidos na questão do milho. Eu gostaria que o senhor nos explicasse exatamente o que significa essa organização e também contextualizasse como é que está o milho diante desses três países aí. Qual é a situação do milho nesses países produtores? Primeiramente, queria dizer que estou muito contente de estar aqui com você, falando a respeito de alguma coisa que hoje tem sido um dos objetivos nos meus últimos meses, aí, estar trabalhando com relação ao milho brasileiro. A Maisal é uma entidade, na verdade é uma aliança que ela foi criada partindo de um prestígio, vamos dizer assim, internacional, que o ministro Paulinelli tem. O ministro Paulinelli, quando veio para a presidência executiva da Abramilho, ele trouxe junto com ele a bagagem de uma história fabulosa do Brasil. A gente vê que no mundo ele é considerado hoje, ele é o pai da agricultura tropical. E a agricultura tropical é que está fazendo a diferença e que está praticamente garantindo a segurança alimentar do mundo aí e vai garantir com certeza no futuro. Mas houve uma aproximação muito grande do National Corn Growers Association, da Abramilho e da Maisar, que é a Associação dos Produtores de Milho da Argentina. Quando nós criamos isso, nós percebemos que é um negócio que poderia ser muito forte. Isso significa 50% do milho produzido no mundo. Isso significa mais de 70% do comércio mundial de milho. Então, no início teve uma repercussão muito forte. Por que ela foi criada, Sérgio? Porque nós entendemos que nós somos competidores no mercado, o produtor brasileiro vai fazer um empenho, vai querer sempre vender o milho dele melhor que o americano, melhor que o argentino, e o americano pensa da mesma forma, e o argentino da mesma forma. Mas temos uma série de problemas que, resolvendo conjuntamente, vai facilitar e nós vamos ter um desempenho muito melhor. E que, logicamente, isso vai trazer muitos benefícios para o produtor brasileiro. E é nessa linha que nós começamos a trabalhar. Ela foi criada há 2 anos atrás, a Maisal, e nos 2 primeiros anos, o presidente foi Julius Schaff, que é norte-americano, do National Corn Growers Association. Agora, no 2º ano, a Abramilho, quer dizer, o Brasil que está na presidência, e depois vai ser o argentino. Então, a Maisal tem feito um trabalho muito importante, embora ainda não seja do conhecimento de todos, mas nós estamos conseguindo evoluir um pouquinho nessa questão das barreiras internacionais e nesses aspectos que sempre traz problema para o produtor brasileiro de milho. Certo. Eu gostaria, inclusive, que o senhor aprofundasse um pouquinho mais exatamente quais os pontos que vêm sendo trabalhados por essa organização e tal nessa sua gestão. Primeiro fato, abertura de mercado. Nós temos uma dificuldade ainda muito grande da gente conseguir abrir mercado por questões que começam com uma questão fitossanitária, com a aprovação de materiais, aprovações das tecnologias que nós usamos hoje, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, quanto na Argentina, e que às vezes elas não são aceitas e não são aprovadas com a mesma rapidez que a gente esperava que se fosse no mundo todo. Isso, recentemente, nós tivemos um problema sério, com o problema do MRI 162, que era uma tecnologia que o produtor brasileiro usava e usa muito. 60% a 70% do milho de safrinha brasileiro era com essa tecnologia e a China ainda não tinha aprovado. Isso causou um entrave que, embora fosse um entrave sanitário, mas na verdade criou-se um entrave mercadológico, quer dizer, era um viés de mercado que se trabalhava isso. Nós levamos isso como Maisal, levamos isso à FAO, porque a FAO tem uma expectativa muito grande de que o Brasil, principalmente, seja um dos suportes e principalmente o grande ator do mercado futuro de alimentos no mundo. E espera que nós cresçamos 40%. Só que não adianta a gente pensar em crescer 40% da atividade de produção de alimentos dentro do Brasil e não ter mercado por causa de distorções e que não seriam, no nosso entendimento, mais unicamente científicas e comprovadas. E outros viés que tem.
Trabalhamos muito nisso, estamos participando, fomos já 2 vezes à China trabalhar essa questão das aprovações. Estamos trabalhando muito nas comissões europeias, nesse sentido de uma abertura de mercado também, não só do milho, mas do frango, da carne e tudo que é decorrente do milho. Esse foi o principal trabalho que nós estamos começando a fazer, porque era um problema comum que nós teríamos. Eu acho que nós temos evoluído, tanto que às vezes a gente percebe que começa a pingar aqui, lá, um outro problema de solução, e a gente percebe que vai fazer isso. A Organização Mundial do Comércio também já tem nos apoiado nessas questões. O embaixador Roberto Azevedo tem sido um grande aliado do produtor brasileiro nesse aspecto, e eu acho que nós estamos no caminho certo. As questões internas voltadas, principalmente com relação ao Abramilho, é um programa de se viabilizar a produção em todas as regiões do país. Nós sabemos da necessidade da subvenção para o Centro-Oeste. Isso às vezes atrapalha um pouco a comercialização em outros estados também, produtores de milho. E eu acho que a solução que é, vamos arrumar negócio para o nosso milho. Primeiramente, vamos priorizar o quê? Vamos vender milho? Não. Vamos vender carne, vamos vender frango, vamos vender lácteos, vamos vender ovos, que seja. Mas mesmo assim nós temos um excedente muito grande, e com esse excedente nós temos que dar saída nele para que a gente possa gerar. Nós podemos crescer muito ainda na produção de milho. O Brasil, a Abramilho recentemente fez um projeto de reestruturação em que nós envolvemos Fundação Dom Cabral, envolvemos Embrapa, Exalc, Lavras, dentro de um projeto onde nós fizemos uma espécie de um diagnóstico nas 17 regiões do Brasil e chegamos a um projeto de reestruturação. Isso está sendo trabalhado dentro do governo. A ministra Cátia Abreu já recebeu esse documento nosso e já está trabalhando nisso. Eu entendo que ela está numa dificuldade muito grande hoje dentro da própria conjuntura política do país, mas com certeza é uma grande aliada nossa e que vai ajudar a resolver esses problemas nossos, com certeza. Então, o produtor plantou, principalmente a safrinha, numa dúvida cruel, né, se estaria simplesmente jogando dinheiro fora, e a situação se inverteu nesse momento, né? Como é que o senhor está avaliando a safra de milho 2014-2015 de um modo geral no Brasil? Ela está sendo inesperada do ponto de vista de rendimento? Não, eu não digo inesperada, Sérgio. Vamos dizer, foi uma surpresa agradável, porque nós entendemos que com a queda dos preços internacionais das commodities, a soja derrubou um pouquinho a rentabilidade do produtor e, consequentemente, esse resultado. O algodão, aconteceu também do algodão ter problemas de comercialização, problemas de qualidade, problemas de algumas regiões com excesso de chuva, outras com déficit hídrico. E o milho apareceu agora como o grande salvador dessa parte, ou seja, uma grande safra no Centro-Oeste, a safrinha está mantendo, e no momento em que o milho começa a recuperar um pouquinho os seus preços internacionais, alguns problemas climáticos na Europa, alguns problemas climáticos na Ucrânia e na Ásia, e que tem trazido alguns benefícios. Ou seja, foi a surpresa agradável, eu acho, a produção de milho, principalmente a boa produtividade que está se conseguindo na segunda safra brasileira. Tá certo. Bom, para terminar, eu gostaria que o senhor avaliasse a tecnologia empregada atualmente no milho. Eu ouvi muitos comentários de que o milho transgênico não estava tendo o resultado esperado, né, em combate à lagarta, à broca, a uma série de coisas. Como é que está a tecnologia para o milho hoje? Eu acho que ela está em evolução, Sérgio. Eu acho que, de fato, se não foi de todo útil, se nós tivermos alguns problemas com algumas tecnologias usadas, principalmente com relação à resistência a inseto, eu acho que elas já estão sendo superadas. E a gente vê já a Embrapa começando a participar mais ativamente, isso com parcerias com empresas norte-americanas de tecnologia. Eu acho que é um assunto que vai ser superado. Tivemos o problema. Eu tenho a impressão que isso já foi superado. Hoje já trabalha-se novas tecnologias e principalmente com uma perspectiva muito boa nos próximos materiais.
Hoje trabalha-se já um milho mais resistente ao déficit hídrico, hoje trabalha-se com um milho mais resistente a doenças de solo, ou seja, o caminho é certo. Acho que a tecnologia nossa, ela é muito boa, não somos tão competitivos como o norte-americano, mas dentro de um contexto mundial nós estamos muito bem colocados, e eu acho que a tecnologia nossa está no rumo certo. Ela está melhorando dia a dia, mas a grande importância é que ela seja acessível a todo tipo de produtor. Hoje ela é específica e praticamente utilizada pela agricultura profissional, vamos dizer assim, empresarial. Mas no dia que essa tecnologia que nós usamos hoje e as futuras, elas estiverem ao alcance de pequenos produtores e médios produtores, com certeza nós vamos ter um upgrade muito grande e o Brasil vai ser um grande player mundial de milho no futuro. Ok, Sr. Sérgio, eu agradeço o seu depoimento aqui. Fique à vontade para alguma coisa que eu não tenha perguntado, se eu quiser enfatizar. Sérgio, eu acho que a visão do produtor brasileiro ele tem uma característica própria. Ele aceita desafios. Eu acho que essa é a grande tônica, esse é o grande diferencial do mundo. Nós teríamos motivo já para ter abandonado ou não trabalhar com o mesmo ânimo que hoje o produtor tem. Eu acho que nós mostramos para o mundo aí que nós somos competitivos. O Brasil é tido no contexto mundial como a bola da vez no abastecimento global. E eu acho que nós temos que trabalhar aí, governo, entidades, no sentido que a gente não perca esse espaço. Não vamos deixar esse cavalo passar arriado não, porque esse cavalo é para a gente montar. Tá certo. Muito obrigado.